Olá meninos, tudo bem? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Um grande beijo, tá? Saudade muito grande de todos vocês. E eu gostaria de chamar para uma grande participação de todos vocês nessa aula de hoje. Então vai pegando aí uma caneta, um papel, um copo com água para fazer diversas anotações nessa aula que nós iremos proporcionar para vocês hoje, ok? Nós iremos começar a fazer uma viagem fantástica ao corpo humano, mais precisamente a um sistema que é super maravilhoso, que é o sistema esquelético, onde nós iniciaremos agora com algumas explicações sobre o nosso sistema. Vai estar passando algumas informações aqui para vocês e eu vou estar aqui acompanhando juntinho. Qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo no PV, no WhatsApp, ok? Passa aí um pouquinho. Tia Raquel, o que é sistema esquelético? O nosso sistema esquelético ele é composto de ossos e cartilagens, ok? Os ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que unem-se uns aos outros por intermédio das junturas ou articulações e constitui o nosso esqueleto. É uma forma especializada de tecido conjuntivo, cuja principal característica é a mineralização. Explicando de uma forma mais esclarecida para vocês entenderem. O nosso sistema esquelético, aliás, o nosso sistema locomotor, juntamente com o sistema muscular e o sistema articular, eles são responsáveis pela nossa locomoção, pela nossa movimentação. E o sistema esquelético é ele que tem por responsabilidade sustentar o nosso corpo, manter o nosso corpo ereto. Se não fosse o nosso sistema esquelético, nós éramos como minhocas ou cobras rastejantes. Por conta disso, ele faz com que a gente fique, erguidos. E ainda tem outra coisa, os nossos ossos, eles são esbranquiçados, como foi visto aqui na explicação, e são de uma consistência dura, ok? Passem mais um pouquinho. Quais são as funções do nosso esqueleto? Vamos lá. Primeiro, como eu falei anteriormente, sustenta o nosso organismo, dá sustentação ao nosso corpo. Segundo, protege as nossas estruturas vitais. Outro, base mecânica para o nosso movimento, como eu falei. Outra coisa muito importante, fonte de armazenamento de sais minerais. Exemplo desses sais, cálcio e fósforo. E é hematopoética. Isso quer dizer que protege e fortifica muito bem todos os nossos ossos, ok? Passa mais um pouquinho aí. E aí, o número de ossos? Quantos ossos existem na sua totalidade no nosso corpo? Até a fase adulta, dependendo de cada pessoa, os nossos ossos são formados por 206 ossos. E aí tem uma série de estruturas e divisões que vai invadindo todo o nosso corpo, ok? Um típico de esqueleto humano adulto, ele consiste em 206 ossos, como eu falei para vocês. Vamos falar um pouquinho de cada localidade. Na cabeça nós encontramos 22 ossos, no pescoço 8, no tórax 37 e no abdômen 7, ok? No crânio 8, na face 14, nós temos um osso hioide, que mais nas próximas aulas eu explicarei para vocês sobre esse osso, 7 vértebras cervicais, 24 costelas, 12 vértebras, um externo, que eu vou explicar para vocês também onde se localiza o externo. 5 vértebras lombares, um sacro e um cóccix, que depois também a gente vai aprender bem direitinho. Passa mais um. Já nos membros superiores, membros superiores são os ossos que estão localizados nos braços. Nós temos 32 ossos. Nos membros inferiores, que são localizados nas pernas, 31, certo? No ouvido nós temos em média 3 ossinhos. Na cintura escapular 2, na cintura pélvica 1, no braço 1, no antebraço 2. Aqui faz parte da região dos membros superiores, certo? Na mão nós temos 27 ossos.
Nos membros inferiores, nós temos um na coxa, joelho, 2 na perna, 26 nos pés, ok? E aí fecha a quantidade de ossos do nosso corpo. Passa mais um. E como é que se divide o nosso esqueleto humano? Ele se divide em duas proporções. Em esqueleto axial e esqueleto apendicular. Vamos entender um pouquinho, segurei na gravura, entender direitinho. Essa partezinha aqui vermelha do slide, como vocês podem ver, está ligado ao nosso esqueleto axial. Então, todos os ossos que estão ligados do crânio, passando aqui pelas costelas e até a parte sacral, que depois nas próximas aulas nós iremos aprender a localização de cada osso, fica nessa região do esqueleto axial. E nessa gravurazinha, que é essa parte aqui esbranquiçada, esbranquecida, que liga aqui a partezinha verde, é o que faz parte do esqueleto apendicular. Passa mais um aí pra mim. O esqueleto axial, vamos lá. Aqui nós temos cabeça e aqui nós temos a parte do tronco. Os ossos do esqueleto axial situam-se em torno do centro do corpo e compreendem os ossos da cabeça e os ossos do tronco, como mostra aqui na gravurazinha para vocês, ok? Passa mais um. Os ossos da cabeça. O esqueleto da cabeça compreende os ossos do crânio e os da face, certo? O crânio forma uma caixa resistente, como nós sabemos, onde se encontra alojado o encéfalo, sendo constituído por 8 ossos, uns pares e outros ímpares. Os parietais, o frontal, o occipital, os temporais, os inferiormente e o estenoide e o etmoide. Deixa a tia Raquel explicar para vocês, parando aqui um pouquinho, falando do crânio. Quando nós estivermos mais aprofundados e aprendendo as localizações dos ossos, os ossos do crânio, alguns dos troncos, não vai ser especificamente para a gente ter que aprender. Por quê? Porque essa quantidade de ossos, ela abrange para as pessoas que fazem ou então seguem outro tipo de rumo profissional, como os enfermeiros, médicos. Mas, Raquel, por que é que eu tenho que aprender sobre o sistema esquelético nas aulas de educação física? Primeiro, porque às vezes nós somos acometidos de alguns acidentes na vida e não sabemos qual o direcionamento tomar na hora que a gente está sendo acometido. Imagine uma situação. Nós estamos em uma quadra, certo? E está tendo uma competição e aí um dos garotos acontece uma lesão, uma entorse, um empurrão. E aí vamos dizer que o garoto quebrou, fraturou o húmero, ok? E o que é que acontece? O que é húmero? Tá entendendo? E ninguém sabe o que é húmero. Então, assim, anatomicamente, nós precisamos saber o nome e a localização deles. Para no dia que Deus me livre, que não é isso que eu desejo, que aconteça alguma coisa com a gente saber o que é, que providência tomar, que pessoa, que profissional a procurar, tá certo? Continuando aqui. A face apresenta os orbitais. O que são orbitais? Aqui na região do nosso olho existe o globo ocular. Quando nós, por acidente, por exemplo, esse globo ocular se desloca dessa parte aqui, existe atrás dele os orbitais. Os orbitais é a cavidade óssea que existe atrás desse globo ocular, ok? Onde se alojam os nossos olhos, como eu expliquei para vocês. Os ossos nasais, os malares, os maxilares, os superiores e o maxilar inferior e a mandíbula. Todos esses ossos estão ligados aqui, ó, na nossa cabeça, na nossa face, que eu vou explicar para vocês mais um pouquinho na frente, ok? Passa mais um. Aí aqui, como eu falei para vocês sobre os ossos da cabeça, nas nossas aulas, o que eu vou trabalhar mais é o osso nasal, o maxilar, certo? O temporal,
o osso frontal e as órbitas. Esses são os que eu vou focar mais, tá certo? Passa mais um. Vamos agora entender um pouco sobre os ossos do tronco, certo? O esqueleto do tronco compreende as costelas, que são essas aqui, ó, que faz parte aqui do nosso tronco. O externo, que é esse ossozinho que dá sustentação a essas costelas, a essas vértebras, ok? Nós temos aqui, toda essa parte central aqui, é a coluna vertebral, certo? Mais um. A coluna vertebral, ela é formada por sobreposição de 33 vértebras, algumas das quais se encontram soldadas e formadas por dois ossos. O sacro é o osso do cóccix. Vamos lá, deixa a tia Raquel explicar. Essa última estrutura óssea aqui, ó, é o que nós chamamos de cóccix. Nós estamos aqui na nossa coluna vertebral, aqui, começando aqui na nossa cervical, certo? Até chegar na parte anal. E lá na estrutura anal, nós encontramos uma última estrutura. E essa estruturazinha denomina cóccix, ok? De acordo com a gravura, mostra aqui para vocês direitinho as 7 vértebras da região cervical. Essas 7 vértebras aqui ficam na região do nosso pescocinho aqui, certo? Aí quando sai aqui do pescoço, eu tenho 12 na região dorsal. Aí eu tenho mais 5 aqui na região lombar. Lembra do Neymar, quando ele fraturou a terceira lombar lá naquela épocazinha se eu não estou enganada, na Copa? Pois então, é só a gente contar bem aqui, ó. Se aqui tem essas 5 aqui lombar, com certeza foi mais ou menos por aqui, onde ele foi acometido da fratura, ok? Aí nós temos a parte sacral e a última estrutura, que é o cóccix. Passa mais um para mim. Aí vem a caixa torácica, né? Que é explanando e explicando o que eu já expliquei para vocês ali, um pouquinho atrás, pode passar. Nós falamos do esqueleto axial, o que estava ligado aos ossos do crânio, né? E toda a parte do tronco. Agora nós iremos falar sobre o esqueleto apendicular. Vamos lá. Inclui os membros superiores, certo? E os membros inferiores. E os ossos que fazem a ligação dos membros ao esqueleto axial. Então, a gente pega esses ossos que estão ligados aos membros e interligam ele aos ossos axial. Vamos lá entender que ossos são esses. Os membros superiores, como eu falei para vocês, são todos aqueles que estão no braço e antebraço e nas mãos. E os inferiores na perna, anteperna e nos pés, ok? Passa mais um pouquinho para mim. Os membros superiores compreendem a 4 regiões. Aí temos aqui, ó, braço e antebraço. Lá no braço nós temos um ossozinho chamado húmero, certo? Esse daqui, eu sempre costumo dizer que esse que está ligado ao polegar é o rádio e que o polegar é a antena do rádio. Foi assim como a gente aprendeu lá na faculdade, certo? Nós temos o cúbito ou una, mais conhecido, e nós temos aqui a estruturazinha das mãos, que vem os carpos e os metacarpos e as falanges, que depois nós iremos falar também. Tem dois ossos importantes que a gente não pode esquecer de falar, que é a clavícula, que é uma estrutura ósseazinha bem fina, é super, como eu posso falar, ela tem uma habilidadezinha, uma fragilidade de fraturar muito fácil, ok? Para quem é acometido de graves acidentes, por exemplo. E nós temos a omoplata, mais conhecido como escápula. No cearês, tem pessoas que gostam de dizer assim: ah, eu tô com dor na pá. Ah, que eu tô com dor nas bacias. Mas nós temos que entender que anatomicamente os ossos têm nome e esses nomes também têm suas funções e suas classificações. Então a gente tem que aprender e entender os seus nomes bem corretinhos. E lá nas nossas mãozinhas nós temos 8 carpos, 5 metacarpos e um monte de estrutura de falanges aqui nos nossos dedinhos, ok? São estrutura, tanto os carpos como os metacarpos, eles são ossos curtos, de estrutura e espessura curta, ok? Mais um.
Nos membros inferiores, eles são constituídos por 4 regiões, que são os ossos que ficam na estrutura da perna. Vamos lá. Primeiro, o que nós temos aqui é a crista ilíaca. É isso que eu acabei de falar. Todo mundo fala, tô com dor na bacia. Não é na bacia, é na crista ilíaca, certo? Nós temos o maior osso do corpo humano. Tanto faz ser o meu, o seu, como dos anões. O maior osso do corpo humano vai ser o fêmur, certo? Nós temos aqui, muitos chamam de bolacha do joelho, pois então, mais conhecida como rótula ou patela. E aqui nessa estruturazinha mais grossinha, nós temos a tíbia ou a fíbula, ou perônio também, como gostam de chamar, certo? E nós temos aqui a estruturinha dos pés, que estão aqui, ó. São 7 taços, 5 metatarsos e um monte de estruturazinha de falange dos dedos dos pés, ok? Mais um. Tipos de ossos. Quanto à forma de ossos, pode classificar-se em... outra coisa importante, a gente está quase finalizando. Os nossos ossos, eles são divididos em ossos longos, chatos e curtos. Tia Raquel, quais são os ossos que são longos? Quando a dimensão predominante é o comprimento e o osso é espesso. Isso quer dizer o quê? É quando ele é maior do que sua espessura. Exemplo dele é o próprio fêmur. Ele sempre vai ser o mais longo, o mais forte, ok? Exemplo de osso chato. A superfície é grande, mas a espessura é pequena. Exemplo, a crista ilíaca, certo? E os ossos curtos, como eu falei para vocês, não há uma dimensão que nitidamente predomine sobre as outras. Exemplo dela é a rótula. Os carpos, os taços também são exemplos de ossos curtos. Mais um. Estrutura de um osso longo. Quando a tia Raquel explica sobre esse assunto, eu não entro na morfologia da estrutura óssea. Por quê? Porque essa parte é mais biologicamente. Eu falo como se a disciplina de educação física fosse mais para a gente tentar aprender sobre as funções, a sua localização e o nome de cada um, ok? Mais um. Crescimento dos ossos, né? Como é que o osso se desenvolve? Como é que ele pode estar crescendo e se desenvolvendo? Nós sabemos que esse crescimento parte do momento em que nós nascemos. A cada proporção que nós vamos tendo a tendência de ficarmos com mais idade, de crescer, então os ossos com certeza vão criando sua espessura, sua forma de ser, ficando maior e assim dando a intenção de que ele se torne cada vez mais forte de acordo com os alimentos que a gente tem que fazer e com os exercícios que temos que fazer também. Passa mais um para mim. Tem uma coisa super importante nesse conteúdo que eu não posso esquecer, são as articulações. Olha só. As ligações entre os ossos do esqueleto que permitem a mobilidade são as articulações. Existem 3 tipos de articulações. Articulações imóveis, como os que existem entre os ossos do crânio, não permitem qualquer tipo de movimento. Então vamos lá, explicando um pouquinho. Essa articulação imóvel, que a maioria delas estão no crânio, nós não temos o poder para dizer, mexe aí, crânio. Não tem como acontecer essa mobilidade pela questão do nosso sistema nervoso. Não tem como. Então, elas são classificadas como articulação imóvel. As articulações semi-imóveis, como a das vértebras entre si, permitindo movimentos amplos e pouco e amplos, certo? E nós temos as articulações móveis, como as da anca, do joelho, do cotovelo, em que os movimentos são bastante amplos. Então, assim, eu costumo dizer também que em cada dobradura do nosso corpo, nós temos uma articulação.
seja ela imóveis, seja ela semi-imóveis, seja ela móveis. Às vezes a gente dá mais de conta que é mais a nossa realidade das móveis, né? Porque são essas que a gente faz um movimento mais amplo, com uma precisão maior. As pessoas que fazem atividade física de grande intensidade estão diretamente correlacionadas a essas articulações. Às vezes, quando nós não fazemos um exercício adequado, proporcional à nossa carga, então aquela carga que o nosso corpo necessita, essas articulações aqui, elas podem ser desgastadas com uma grande facilidade, ok? Mais um. Aí, como eu expliquei aqui pra vocês, né, nós estamos quase finalizando, tá? Falei pra vocês, né, das móveis, falei as mais amplas, das semi-móveis e das imóveis, que são esses pontinhos azul, o vermelho, certo? E essa ali amarelinha que está tudo relacionado um ao outro, ok? Meu ajudante vai passar duas coisinhas aí, que não interessa a gente agora, vai ficar para a próxima aula, pode passar mais um, certo? A leitura é para o intelecto, que o exercício é para o corpo. Não esqueçam nunca dessa frase. Essa frase, ela me chama assim muita atenção, eu gosto demais dela, né? Então, o nosso corpo, eu costumo dizer que o nosso corpo é uma máquina. Mas toda máquina, ela precisa de uma manutenção. E o nosso corpo é mais ou menos isso. Ele precisa todo o tempo ser cuidado, ser mantido, para que as coisas funcionem direito. Eu deixo aqui vocês, né, com essas pequenas explicações, espero que dê certo. Qualquer dúvida, me chame no PV, vai ter muitas e muitas aulas. E um beijinho e até mais, viu?